Meu nome é Leandro de Jesus da Silva, eu sou formado em Letras pela UNEB, fiz mestrado na UFES, mestrado em Literatura na UFES e atualmente estou labutando aí no doutorado na UFBA, me interessou muito a proposta do seminário proposto, porque ao longo da minha vida acadêmica eu tenho pesquisado o trabalho do Glauber Rocha, e o trabalho do Glauber Rocha, ele, em muitos momentos, se cruza, ou em alguns momentos, se cruza aí com o cangaço, né, com a história do cangaço brasileiro. O cangaço, na verdade, vai aparecer em duas circunstâncias na filmografia do Glauber Rocha, mais adiante, em 68, salvo engano, em O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, mas primeiro, em um momento mais atrás, vai aparecer em Deus, o Diabo na Terra do Sol, já aí personificando a pessoa, a figura histórica do Curisco. Então, minha contribuição nessa tarde é um pouquinho dessa figuração e que Glauber Rocha faz, essa apropriação, na verdade, que o Glauber Rocha faz da figura do Curisco em Deus, o Diabo na Terra do Sol, no filme que é gravado aqui em Monte Santo, né? Filme gravado em 1963 e exibido, lançado a partir de 1964, lançado em 64, e se torna essa grande esquina discursiva, importante das representações do Nordeste, do Sertão. E esse engendramento da figura do Curisco, em Glauber Rocha, em Deus e Diabo na Terra do Sol, ela é, na verdade, fruto de um trabalho de pesquisa que o Glauber empreende, a gente pode dizer, inclusive, muito antes do momento em que o filme toma corpo, né? As pesquisas indicam que o Glauber Rocha estava trabalhando na ideia do roteiro de Deus e Diabo na Terra do Sol já no final da década de 50, né? Ele registra essa pesquisa no texto Memórias de Deus e do Diabo nas Terras de Monte Santo e Cocorobó, e se aproxima incisivamente da história de Curisco quando ele, em Jeremoabo, a cidade que fica ali um pouco adiante de Canudos, salvo engano, 50 quilômetros depois de Canudos, em Jeremoabo ele toma o depoimento do Major Rufino, claro, sabemos, o homem que colocaria fim na trajetória de Curisco. É desse depoimento que a gente vai perceber o surgimento de um Curisco que, para Glauber, está sempre numa linha muito tênue entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre o céu e a terra, como esse exercício antitético que é tão presente em Glauber. E óbvio que esse Curisco, embora esse primeiro Curisco que aparece na narrativa, não é propriamente um Curisco biográfico, né? Não é uma tentativa de reproduzir a personagem, de reproduzir a figura histórica na personagem, né? É um Curisco extremamente dialético, né? O Glauber é político, né? É uma figuração política que se tem aí do Curisco, né? O Curisco falando do dragão, né? A representação das forças estatais, do governo, das elites, que tomam de assalto o povo, que roubam o povo, que exploram o povo. Não que talvez essa perspectiva não estivesse presente na atuação do Curisco histórico, mas ali de forma muito dialética, né, um Curisco muito dialético, que não tem a perspectiva de ser um facsímile da figura histórica. O que eu quero dizer com isso é que quando a personagem aparece no filme, nós não temos de imediato essa preocupação com uma representação fidedigna
da figura histórica do Corisco. Então, nós vamos perceber nitidamente que o que está sendo apropriado aí é a figura histórica, a sombra histórica do Corisco, na perspectiva de produzir uma alegoria, né, uma alegorização da violência perpetrada pelo cangaço. Né? É como se o Corisco fosse o braço armado da revolta do sertanejo. Né? Essa é uma perspectiva muito interessante para que a gente compreenda. Então, o filme, e aí a gente tem aquelas cenas todas do monólogo que o Otton Bastos faz de forma tão brilhante, né, o cangaceiro de duas cabeças, que apresenta o episódio do Raso da Catarina, o episódio da morte do Lampião, o episódio da vingança do Corisco, quando ele mata lá as pessoas todas e coloca os sacos, a cabeça nos sacos, as cabeças no saco e manda para o delegado como forma de vingança pela morte do compadre Lampião, mas ainda assim sendo efetivamente uma alegoria, né, para dizer essa violência, né, essa violência que eclode no sertão, que está no sertão, fruto de um sistema, e ele então faz essa alegorização. Nitidamente, à medida que a gente vai vendo a narrativa avançando, a gente vai percebendo que o Corisco de Deus e o Diabo na Terra do Sol, o Corisco de Glauber Rocha, vai se aproximando do Corisco histórico. Isso na narrativa acontece quando a narrativa se aproxima dos eventos que contam a morte do Corisco, que é, obviamente, o tema aqui do nosso seminário, né? E nesse particular, né, é que o depoimento do Rufino para o Glauber Rocha, ele é muito importante, né? E eu começo a tatear esse depoimento falando um pouquinho da figura da Dadá, né? A mulher de Corisco, e que estava ali no momento final do incônico cangaceiro, né? O Rufino, né, relata para o Glauber da participação de Dadá ali no evento, né, da Fazenda Pacheco. E diz, curioso, né, que o Rufino está o tempo todo, no depoimento que ele dá para o Glauber Rocha, ele está o tempo todo engrandecendo as pessoas das quais ele foi algoz, né? Então, de Dadá, ele vai dizer que Dadá abriu fogo contra ele, né? contra Rufino. E que esse fogo que Dadá fez deixou lá uma sequela no braço dele, e ele faz essa condecoração a Dadá, no sentido de dizer ela, né, para ele um elogio, né, que era uma mulher macho, né, que deu o tiro de 2 metros de distância e que ficou ali uma sequela em Rufino. Né. Esse é um primeiro dado, porque quando o Glauber explora isso no final do filme, a gente vai perceber que nem o Corisco abandona Dadá, e nem Dadá abandona Corisco, né? Desse depoimento, né, desse trecho em que Dadá reage, luta, que provavelmente o Glauber vai produzir essa fidelidade do casal, né, desse senso de proteção que um vai ter para com o outro. E é importante, né, porque a gente vai lembrar que a história do casal é um tanto quanto tumultuada, né? Eu me refiro aí ao casal Dadá e Corisco, né? Há toda aquela história referente a como o casal se juntou, né? Do sequestro, do suposto sequestro, dela sendo ainda uma adolescente de 13 anos, e do ódio inicial que gradativamente vai virando amor. E esse final, digamos assim, se é que é possível dentro daquele contexto romântico, né? Romantizado, né? E essa fidelidade dá para com o Corisco. E aí, quando o depoimento se aproxima do
do Corisco, o que é que nós vamos vislumbrar, né? A narrativa enfática de Rufino, né, sobre como atingiu e onde atingiu, né, a rajada de metralhadora que atinge o abdômen de Corisco, abre o abdômen de Corisco, enfim, né, nessa linguagem tão própria ali dele, né, em que o Corisco fica muito ferido, né, ele fala em vomitava as tripas, né, o bucho aberto de bala, né, e o ato final, que veja, né, de novo eu queria chamar a atenção disso, que é importante, né, pelo olhar do algoz, Corisco heroicizado, né, a ideia do eu dei a oportunidade para que ele se entregasse, mas ele foi herói, ele foi valente, ele foi corajoso, e disse que não se entregaria, né, morreu com a arma na mão, morreu lutando. Então, essa perspectiva é muito interessante, né? Porque em Glauber, isso vira ali quase que praticamente um facsímile, né? Um facsímile porque a cena final ela vai acontecer mais ou menos na mesma perspectiva. Eu digo mais ou menos porque há um detalhe que é muito importante da gente perceber nisso aí. Eu dividi a declaração do Rufino em pequenos episódios, porque nós pudéssemos captar aqui mais ou menos a ideia que eu estou querendo colocar, né? Os episódios que ele vai narrando, né? O Corisco que diz que não se entrega, ele mandando o Corisco se entregar, o casal que estava com o Corisco e Dadá e que desapareceu, e o fato de que o Corisco não morre na hora, né? O Corisco morre depois. E é óbvio que eu disse que o Glauber vai ali no final se aproximar da história da morte do Corisco, mas não se aproxima totalmente, né? Porque na narrativa, pela narrativa de Rufino, e isso está registrado por Glauber Rocha, né? O Corisco teria dito mais fortes são os poderes de Deus, né? E essa é uma diferença básica e fundamental da gente destacar, porque no filme, antes de morrer, Corisco fala, o Corisco do Glauber, né, o Corisco histórico mais forte são os poderes de Deus, ao passo que o Corisco do Glauber fala mais fortes são os poderes do povo, né? É óbvio que isso tem uma conotação política, né? Nós sabemos da relação imbricada que existe entre a contraditória relação, digamos assim, que existe entre a afinidade que existe entre o cangaço e a religião, né? E é mais que óbvio que no momento da morte ou na iminência da morte o Corisco histórico tenha talvez dito isso, né? Mas nada mais natural que o Corisco do Glauber deturpasse a história e colocasse o povo no lugar de Deus, porque o que o Glauber está maquinando é a revolução ou um engendramento de uma consciência que tinha que vir pelo povo, né? Então, essa transformação, essa troca de Deus, a retirada do Deus no evento histórico pela substituição do povo no evento ficcional, narrativo, tem essa perspectiva política, né? De colocar o homem no centro da transformação que o filme quer fazer vicejar na perspectiva do espectador, me perdoe a cacofonia. Nesse sentido que o Glauber está colocando aí. E volto só para a gente ter essa visão, né?
Então, esse primeiro episódio, né, essa primeira deturpação, né, que a ficção faz na história, mas aí depois a gente vai ter justamente esse engendramento facsímile, né? O Glauber, ele constrói de forma muito competente o romance cantado do filme, né? Junto com o Sérgio Ricardo, também cineasta, ainda vivo, e compositor e intérprete da maior qualidade, que muitos de vocês devem conhecer. Então, o Glauber escreve e o Sérgio Ricardo faz música, né, faz a melodia. Essa narrativa do Rufino, né, sobre se entrega a Corisco e o Corisco respondendo eu não me entrego não, né, vai ser transformado em parte do romance cantado do filme, né, na penúltima música que aparece no filme. A última vai ser a relativa ao sertão que vira mar e o mar que vira sertão, mas então ele se apropria da fala do Rufino e constrói de forma muito competente essa música, né, que é colocada no filme e que, de certa forma, substitui a fala dos personagens, né? A cena final, eu queria até colocar aqui a imagem, mas infelizmente não consegui aqui, né? A cena final é um momento completo de silêncio, né? O Antônio das Mortes está ali observando de longe o grupo, né? Corisco, Dadá, Manuel e Rosa, que caminham ao longe, né? Sem notar o matador de cangaceiros. Há um silêncio, então a música, dentre a música que entra é a fala de Rufino, né, a apropriação da fala de Rufino, né, se entrega Corisco, eu não me entrego não, é óbvio que ele não, ali no calor da resfrega, eu acredito que ele não tenha dito o resto, né, eu não sou passarinho para viver lá na prisão, mas aí tudo isso aí sendo coletado aqui e ali, aproveitado por Glauber, compondo essa cantoria, né, esse romance cantado, esse cordel cantado, em que se tem perfeitamente a síntese da fala de Corisco naqueles atos derradeiros da Fazenda Pacheco, né? E, óbvio, né, enquanto a música está acontecendo, está rolando, né, esse frame do filme, em que a gente tem justamente os entreveros ali do conflito, né, da caída, ferida, né, que foi, depois ela teve que amputar a perna, e o Corisco, na sua posição, que o Alton interpreta ali o Corisco, né, esse giro que o Corisco dá, ele está brincando com a ideia de Corisco, né, o vento, o giro, e aí coloco essa imagem, esse frame do filme, para que a gente, então, consiga captar perfeitamente essa aproximação da situação histórica, né, dos fatos que se desenrolaram na próxima semana há 80 anos, no qual a gente tem exatamente isso, né? Essa imagem que o Glauber faz, né? O assassino, o matador, o algoz, Corisco e Dadá, que fica ali até o momento final e derradeiro do companheiro. A gente precisa lembrar que o Glauber está escrevendo 20 anos depois da morte do Corisco, e, portanto, talvez, né, não seria exagero dizer que estava escrevendo 20 anos depois do fim do cangaço, e essa morte ela tem uma representatividade muito grande, porque representa, na narrativa, o fim de uma era, de um ciclo,
que, de certa forma, estava vencido, né? A morte do Corisco representa, de certa forma, a morte do cangaço. E o cinema político do Glauber, ele flerta com a denúncia do cenário do quadro apresentado, né? Mas ele também, às vezes até de forma utópica, flerta com uma solução para o problema que ele apresenta. Então, interessante a gente perceber que a percepção que se tem do cangaço no filme é uma percepção de que o cangaço é um problema, ou foi um problema, porque praticavam a violência e o cenário ideal nunca é de violência, nunca deveria ser, mas, ao mesmo tempo, cotejava essa violência como relativamente aceitável ou relativamente natural diante de um cenário de completa e absoluta exploração, né? No final, quando o Corisco morre, nós temos o voo de Manuel, né? A retirada de Manuel e Rosa do sertão, de forma que a morte do Corisco tem no filme essa alegoria da superação desses vultos históricos, no caso aí, né, para ficar só no que a gente está tratando nesse seminário, né, da figura do vulto histórico que tem o cangaço como uma solução, né? Então, essa alegoria da superação desse mito, né? Essa figura, esta ação, este fato, este dado, ele não é a solução, embora, digamos, tenha sido relativamente legítimo e compreensível dentro daquele contexto. Então, a morte do Corisco tem essa representação ali na narrativa. É claro que, historicamente, a gente vai problematizar isso, porque o Corisco morreu, o Lampião morreu, mas as injustiças permaneceram, né? E elas permanecem. E o sertanejo, de certa forma, foi desarmado, digamos assim. Aliás, como todo mundo foi, né? Não que eu acho que as pessoas devam se armar. Mas se aquele mundo estava superado, ou foi superado, né, de cangaceiros e beatos, o cenário de miséria e opressão que os engendrou não foram, né? Esse é o problema, né, de se observar uma narrativa dessa magnitude, com as soluções que ela apresenta ali naquele momento, e agora a gente, 55 anos depois, observando para dizer isso, né? O cangaceiro morreu, o Corisco morreu, mas os problemas que originaram o Corisco, eles continuam aí ativos e vivos, infelizmente. Então é isso, eu queria agradecer aí a organização do evento pela possibilidade de colocar aí minha fala. Eu espero ter colaborado e contribuído. Me coloco aí à disposição para qualquer esclarecimento ou para qualquer debate. Daqui do sertão da Bahia, eu saúdo todos vocês e desejo a todos um bom evento. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.